Bem-vindos ao Miniono Cast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou a Camila Bueno, assessora de comunicação da 10ª edição do Miniono. Eu sou a Milena Braga, secretária-geral da 10ª edição do projeto. E hoje a gente está aqui de volta com o diretor de comitê temática, Renan, para conversar um pouquinho mais sobre temas e tópicos que vocês podem se atentar mais para estudar e dicas também de estudo. Então, pensando os temas que são relevantes em relação, né, à reunião de alto nível das Nações Unidas, né, que você propõe do ano de 2016, a gente pode começar por alguns temas mais, os principais temas que vão ser discutidos na sessão. Acredito que a questão do fluxo de refugiados e imigrantes seja um tema muito aparente e visível do seu comitê. Sim, eu acho que esse tema é a base do comitê, essa desigualdade na gestão, realmente no recebimento dessa parcela da população, porque os países em desenvolvimento são aqueles que mais acolheram refugiados em 2016. O que demonstra essa falta de consenso internacional quando se trata do acolhimento e desconstrói também essa ideia de que os países desenvolvidos são aqueles que mais prestam assistência aos refugiados, sabe? Sim, isso é um que me faz lembrar também a questão que a gente pautou também no primeiro episódio, a diferença de refugiado e imigrante, né? Isso são questões muito importantes dos delegados ficarem cientes dessa diferença, né? A gente tem a caracterização de refugiado muito mais particular do que um de imigrante, né? E a gente vê mais, nesse sentido, né, o fluxo de pessoas de países subdesenvolvidos, né, imigrando, mas realmente não se tem o entendimento como você pontuou aqui. Sim. Agora. Acho que um dos pontos também que a gente deve comentar é a ampliação dos riscos, né? Como a gente enfatizou também, né, de 2015, né, ter a repercussão no noticiário de as pessoas estarem se afogando, né, na travessia. Eu acho que isso tornou mais visível, né? Sim, com certeza. É bem interessante essa questão dos termos, né, de refugiados e imigrantes, porque o termo refugiado ele foi primeiramente estabelecido em 51 e ele se restringia temporalmente e se restringia também apenas ao continente europeu. E ele foi se aprimorando, mas também tem muitas questões que devem ser levadas em consideração, principalmente em um contexto atual das mudanças climáticas, porque refugiados climáticos não são reconhecidos e também é um tema que eu considero muito relevante para o comitê. Bom, em relação à ampliação dos riscos aos refugiados, como a gente já destacou no primeiro episódio, a reunião ela aconteceu então num contexto marcado pelo avanço dos discursos populistas, principalmente nos países europeus, e com posicionamentos muito rígidos em relação à migração e ao acolhimento dos refugiados. Crescentes níveis de xenofobia também, que associavam o aumento da criminalidade, o aumento da instabilidade nacional com esse acolhimento, com a recepção de refugiados e a entrada de imigrantes nos territórios. Outra questão também foi o fechamento das fronteiras e a questão das rotas inseguras que eles passavam de forma muito ampla. Eu gostaria de complementar também uma questão que me veio em mente, agora que vocês comentaram sobre esses dois tópicos, né? Tanto da desigualdade nessa gestão dos fluxos de refugiados e imigrantes, tanto nessa ampliação dos riscos, pensando também nesse contexto, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia, a forma como eles foram recepcionados, né, pelos países que fazem parte da União Europeia, né? Então, serem recebidos e terem acesso à saúde, educação e também moradia. Então, é muito triste, né, ver de fato essa diferença que marca a recepção feita, né, pelos países, né, desenvolvidos da União Europeia, enfim, a depender de onde é a origem desse fluxo, né? Certeza. Então, eu realmente acho isso muito, muito complexo e triste, né? Sim, é um tema muito interessante para ser destacado também, porque como a gente destacou no primeiro episódio, cada conflito, cada motivação tem suas particularidades, mas cada pessoa de origem, ela também tem um tratamento diferente no local de recepção, sabe? É realmente um tema muito triste e que deve ser discutido. Uma das questões também é a gente pensar essas motivações, né, dos deslocamentos forçados, que, como você disse, né, a gente vive o tempo, os conflitos vão mudando, as formas de
que são estruturados, os conflitos vão mudando. Sim. Então, essas motivações, elas acabam sendo diferentes. Até como você pontuou, né, a questão de refugiados ambientais, que hoje em dia já se tem um pouco mais de conhecimento, né? Com certeza. No contexto da reunião, essas motivações elas estão mais ligadas com as guerras civis, como a que acontecia na Síria, que perpetuou um número muito grande de refugiados que se dirigiam principalmente para os países vizinhos, como no caso da Síria, em que a população se dirigia muito para os países vizinhos, principalmente para a Jordânia, para o Líbano e para a Turquia. Também conflitos no Sudão do Sul, na República Centro-Africana e na Somália, que perpetuaram um nível muito grande de refugiados, e também a crise dos refugiados no Afeganistão, com milhares de deslocados devido à instabilidade interna do país. Muito interessante esses temas. Eu acho que os delegados eles devem focar nesses principais para direcionar o estudo também, né? Tanto de ver notícias, né? Isso é muito importante também. E sempre pensando, né, com esses pontos chaves que você trouxe para a mesa aqui. Com certeza. E eu acho também que esses temas eles mostram também essa complexidade para os nossos delegados, né? E que eu acho que diante dessa complexidade, a gente podia começar aqui uma conversa sobre, né, como que nossos delegados então podem se orientar para né, estudar para a temática, pensando talvez quais seriam ali os principais tópicos, lembrando que esse ano os tópicos de fato de discussão vão sair somente no dia, né? Então, esse processo de, né, até outubro, a construção da agenda, ela está sendo realizada. Então, quais seriam os principais tópicos que os delegados podem se orientar para chegarem preparados, né? Legal. Eu acredito que os principais tópicos eles estão muito relacionados com tudo isso que a gente já discutiu aqui. E o principal seria essa questão de como lidar mesmo com a gestão dos grandes fluxos de refugiados e imigrantes para que ela passe a ser compartilhada com todos os países, sabe? Um outro tópico muito importante é essa questão de promover medidas eficazes para lidar com as rotas inseguras, que foi uma problemática muito relevante na época, e quais medidas podem ser adotadas também para promover a inclusão, combater a xenofobia e assegurar essa plena inclusão dessa parcela da população nas sociedades. Outro tema muito importante também, que eu acho que é um dos mais relevantes aqui, é essa questão das ações. Quais ações elas devem ser adotadas pela comunidade internacional para enfrentar essas causas estruturais que levam as pessoas a se tornarem imigrantes e refugiados. E essas causas estruturais são muito amplas, que vão desde conflitos civis até questões econômicas mesmo. Esse último tema que eu trouxe aqui para a gente debater no podcast, eu tentei adaptar ele mais à realidade. Então eu trouxe essa discussão sobre como e se os critérios para definir uma pessoa como refugiada, eles devem ser repensados para incluir novos fatores como esses que a gente debateu aqui, essa questão das mudanças climáticas, que eu acho que é um tema muito relevante para a atualidade, sabe? Sim, perfeito, Renan. Eu acredito que com esses tópicos os nossos delegados já têm, né, ali uma orientação, o que pesquisar, como se preparar para esses dias do evento, né? E pensando nisso, eu acho que também o que deve estar passando na cabeça deles é aonde achar fontes, né, para a gente conseguir entender sobre essa temática. Quais seriam os principais mecanismos, né, e enfim, fontes mesmo, né? Sim, é muito interessante essa questão também e existem diversas fontes que tratam sobre essas questões da época. Primeiramente, eu acho que vale as notícias e artigos divulgados por organizações não governamentais, notícias e dados fornecidos pelas Nações Unidas e os seus órgãos, como a Acnur, fontes oficiais dos países que demonstram mesmo o posicionamento oficiais desses países nos contextos e em relação a essas problemáticas, e fontes midiáticas, que eu considero muito importante para esse comitê, porque contribui muito para a contextualização e para a compreensão do cenário. Relatórios também são muito importantes, como Tendências Globais, que a gente já mencionou aqui, e outros promovidos pela Acnur. E tem um relatório muito interessante que foi elaborado pelo secretário-geral da época, que é intitulado Em Segurança e Dignidade, abordando grandes movimentos de refugiados e imigrantes, que eu considero muito essencial para ter uma base boa para a discussão do dia. E o documento final da reunião, a Declaração de Nova York, que é bem interessante também para conseguir se basear, para se preparar para o dia do comitê. Nossa, sim, são fontes muito, muito boas mesmo. E eu acho que a gente pode complementar aqui também a importância e a necessidade também dos nossos delegados lerem o guia de estudo, né? Com que certeza. Vamos estar disponibilizando também, que tem, né, tá sendo feito ali com muito carinho para vocês. É uma forma de ajudá-los, né, a entender um pouco mais sobre
os aspectos gerais do comitê, mas também os aspectos específicos, os posicionamentos e também os dossiês, né? Que Com também acho que logo vocês também já terão acesso. Os dossiês são muito importantes também. E eu acho que, acima de tudo, além de você ler o seu próprio dossiê, entender o posicionamento das outras delegações é muito importante, porque você já ir para a discussão pensando que tem delegações que podem te ajudar a chegar numa proposta de resolução, coalizões mesmo, né? Que a gente sabe que na prática e na realidade realmente acontece isso, né? Eles já vão meio que pensando em quem que eles vão se articular ali para poder, né, gerar discussões também mais... enfim, discussões para buscarem uma resolução para aquele tópico, né? Com certeza. E eu acho que, somado a isso, eu e a Camila podemos também complementar. Eu vou falar de um filme também, que eu acho que essa dinâmica também da gente entender a complexidade através, né, de um filme é muito bacana também. É um filme que ele tá na Netflix, acho que é na Netflix, né? Acho que ele foi lançado em 2022, se eu não me engano. E chama As Nadadoras. E eu acho que esse filme, ele mostra... Ele é baseado em fatos reais e é no contexto da guerra da Síria, em que duas irmãs vão fazer a trajetória, né, a travessia pelo mar, até chegarem na Grécia, para depois chegarem na Alemanha. E, assim, é um nível, assim, que, além de você entender a complexidade do conflito ali da Síria, né, o ambiente, você entende também o que essas pessoas... Nem sei se entende o que passa, porque na verdade a gente não consegue, a gente só imagina, né, o que essas pessoas passam. Mas de certa forma é um filme muito bom para sensibilizar as pessoas sobre esse tópico, eu acredito, né? Eu acho que essa é a minha contribuição. Uma outra indicação de filme, já pensando também uma produção não ocidental, né? É uma produção libanesa que se chama Capernaum, de 2018, que vai retratar ali a questão dos refugiados que estavam no Oriente Médio, e também apresenta um pouco nesse risco desses refugiados, imigrantes, em relação ao tráfico humano. Então, ali a gente enxerga um pouco, né, como eles chegam de forma ilegal nesse país, acabam não tendo visto para continuar e acabam sendo pegos por esse mercado negro, né, mercado ilegal de tráfico de pessoas. O que mostra bastante a realidade, né? É bem triste dessas pessoas. Sim, com certeza. As contribuições que vocês trouxeram são muito relevantes e é uma forma nova também, né, de se preparar para o comitê. Por filmes, eu acredito que é uma forma bem dinâmica. E é muito interessante o que você pontuou dos delegados não se restringirem apenas ao posicionamento do país. É muito relevante entender a complexidade do cenário, do contexto, o posicionamento de outras delegações, que faz total diferença para o dia do evento. Com certeza, Renan. E eu acho que agora, caminhando já para o fim, né, a gente pode discutir um pouquinho, né, sobre quais os assuntos e temas que os delegados devem se concentrar, né, dada essa complexidade e amplitude também do tema. Sim, é um assunto bem interessante. Eu acho que, primeiramente, se concentrar em temas relacionados aos avanços históricos dessa pauta, como a Convenção de 51, o Protocolo de 67, além de outros documentos regionais, de cada estado mesmo, que estabelecem o compromisso para essa proteção internacional. Outro tema de suma importância, que a gente já abordou aqui também, é essas definições e distinções entre refugiados, migrantes e grandes fluxos, que são essenciais para o estabelecimento de políticas adequadas, as motivações, que a gente já falou bastante, e as causas do deslocamento forçado no cenário do comitê, e o contexto dos conflitos civis e o impacto direto desses fatores no aumento dos fluxos de deslocamento e os posicionamentos esperados pelos países na reunião que ficam disponíveis nos dossiês. Perfeito, Renan. Eu acredito que esses 2 episódios vão, né, direcionar muito os nossos delegados e eu acho que tem muito o que agregar, né? Você gostaria de fazer um chamado para os seus delegados? Sim, fique à vontade. Eu gostaria de fazer um chamado então. Bom, eu estou muito animado para receber vocês aqui no dia do evento, estou me dedicando bastante com o desenvolvimento do comitê. Eu espero que o podcast que a gente gravou aqui hoje ajudem vocês na preparação e é isso, espero vocês no dia do evento. Muito obrigada, Renan. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. A nossa conversa aqui, que eu acredito que foi muito rica e que tem muito a agregar.
Eu gostaria, então, de agradecer também aos nossos ouvintes e lembrar que esse podcast é uma produção e uma parceria, né, feita entre a 10ª edição, a comissão da 10ª edição do Miniono de Poços de Caldas com o Laboratório de Comunicação da PUC Minas, o Labcom. Agradecer o pessoal, né, do Labcom que tem nos ajudado com a estrutura, também com o suporte. E é isso, até o próximo episódio.